Você já parou para pensar se você é uma pessoa que prefere o conforto do seu lar? Que encontra paz, renovo e inspiração no silêncio do seu próprio espaço? Longe da agitação e do barulho do mundo lá fora? Em uma sociedade que muitas vezes parece valorizar a extroversão, a constante atividade social e a presença em todo lugar ao mesmo tempo, essa preferência por ficar em casa pode ser, infelizmente, mal interpretada. Muitos podem pensar que é timidez, antissocial ou até mesmo um sinal de que algo está errado. Mas, e se eu te dissesse que, para muitos que se consideram escolhidos por Deus, essa característica não é um defeito, nem uma limitação, mas sim uma ferramenta poderosa, um dom, um caminho para uma conexão mais profunda e íntima com o Criador. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo em 6 verdades surpreendentes sobre aqueles que, mesmo sendo chamados por Deus, preferem o ambiente de seu lar. Vamos fazer isso sob a luz dos profundos ensinamentos de um dos maiores evangelistas de todos os tempos, o Dr. Billy Graham, e de passagens bíblicas que revelam o propósito divino por trás da quietude. Nosso objetivo é desmistificar a ideia de que o escolhido precisa estar sempre em evidência, sempre no palco. Pelo contrário, vamos mostrar como a quietude e o recolhimento podem ser um solo incrivelmente fértil para a fé, para o crescimento espiritual e para o serviço a Deus. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento, fé e revelação. Fique conosco até o final. Verdade 1. O lar como santuário de oração e meditação. Para o escolhido que prefere ficar em casa, o lar não é apenas um refúgio físico, um abrigo da chuva ou do sol. Ele se transforma num verdadeiro santuário espiritual. É ali, entre as 4 paredes do seu espaço, que a oração se torna mais íntima, mais sincera, e a meditação na palavra de Deus mais profunda e transformadora. Longe das distrações, da pressão social e do ruído constante do mundo exterior, a mente e o espírito podem se concentrar totalmente em Deus. O Dr. Billy Graham, com sua sabedoria característica, nos lembra: a oração é a chave para todas as portas. É o elo que nos conecta com o Todo-Poderoso. E onde esse elo pode ser mais forte do que em nosso próprio lugar secreto? A Bíblia nos convida a essa intimidade. Em Mateus 6,6, Jesus nos ensina: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Perceba a ênfase no secreto, no lugar particular. Não é que Deus não nos ouça em público, mas é na quietude e na privacidade do nosso lar que podemos derramar nosso coração sem reservas, sem a preocupação com olhares ou julgamentos. Ali, a nossa comunhão com Deus é pura e desimpedida. Pense também nas palavras dos Salmos 4,4. Tremei e não pequeis. Falai com vosso coração sobre o leito e acalmai-vos. Essa passagem nos convida a usar o nosso tempo de repouso, o nosso ambiente doméstico para uma autoanálise profunda, para acalmar a alma e para conversar com Deus em nosso íntimo. É no lar que encontramos essa paz para refletir e ouvir. A história bíblica está cheia de exemplos de grandes homens e mulheres de fé que se retiraram para orar e meditar. O próprio Jesus, antes de momentos cruciais do seu ministério, muitas vezes se afastava das multidões para lugares solitários, como o deserto ou o Getsêmani, buscando a face do Pai. Se o Filho de Deus precisava desse tempo de reclusão para aprofundar sua comunhão, quanto mais nós? Para o escolhido que valoriza o lar, essa é uma oportunidade diária de viver essa verdade. Verdade 2. Crescimento espiritual através da reclusão voluntária. A segunda verdade é que muitos escolhidos experimentam um crescimento espiritual acelerado quando se permitem um tempo de reclusão voluntária. Longe do barulho, da pressão social e das 1000 vozes do mundo, a voz de Deus se torna mais clara, mais discernível. É nesse isolamento, muitas vezes, que somos forjados, nossas fraquezas reveladas e a nossa fé é fortalecida de maneiras que jamais seriam possíveis na correria do dia a dia. Billy Graham nos ensinou:
O crescimento espiritual raramente acontece sem um período de quietude e reflexão. É no deserto que Deus muitas vezes nos ensina as maiores lições. E o deserto não precisa ser um lugar físico árido. Pode ser o seu próprio lar, o seu quarto, onde você escolhe se afastar das distrações para focar no que é eterno. A Bíblia ecoa essa verdade. Em Oséias 2,14, lemos uma promessa linda de Deus. Portanto, eu a atrairei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus nos atrai para um lugar de reclusão, um lugar de silêncio para falar intimamente conosco, para nos revelar seus planos e propósitos. É ali que ele nos molda e nos transforma. Pense no apóstolo Paulo. Após sua dramática conversão do caminho de Damasco, o que ele fez? Em Gálatas 1, 17 e 18, ele relata: nem subi a Jerusalém para ter com os que antes de mim foram apóstolos, mas fui para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei 15 dias com ele. Paulo não correu imediatamente aos apóstolos em Jerusalém. Ele se retirou para a Arábia, um período de reclusão e reflexão, onde certamente processou sua conversão, foi instruído pelo Senhor e amadureceu espiritualmente antes de iniciar seu poderoso ministério público. Essa reclusão foi essencial para sua formação como um dos maiores apóstolos. Assim, para o escolhido, que encontra refúgio no lar, esse tempo pode ser um período de intenso crescimento, de estudo aprofundado da palavra, de autoexame e de fortalecimento da identidade em Cristo. Não é um tempo perdido, mas um investimento valioso na alma. Verdade 3. A importância da intimidade familiar e fraternidade doméstica. A terceira verdade nos lembra que, para aqueles que preferem ficar em casa, há uma oportunidade única de fortalecer os laços familiares e cultivar uma fraternidade genuína dentro do próprio lar. Muitas vezes pensamos no evangelismo e no serviço como algo que acontece fora de casa, mas Billy Graham tinha uma perspectiva vital. O lar é o primeiro e mais importante lugar de ministério. Se falharmos ali, falharemos em todos os outros lugares. Essa é uma verdade poderosa. O Evangelho é vivido e ensinado primeiramente dentro das 4 paredes da nossa casa. É ali que os valores cristãos são transmitidos, que o amor de Deus é demonstrado em ações diárias e que a fé é moldada nas próximas gerações. O lar se torna um farol, um centro de comunhão e discipulado. A Bíblia nos dá instruções claras sobre isso. Em Deuteronômio 6, de 6 a 7, lemos: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Note a repetição: assentado em tua casa, ao deitar-te e ao levantar-te. A instrução da palavra de Deus deve ser constante e integrada à vida familiar. É no ambiente doméstico que se semeia e se cultiva a fé. E não é apenas sobre ensinar os filhos. A igreja primitiva, como lemos em Atos 2:46, praticava a comunhão de casa em casa. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa, e tomavam a sua comida com alegria e singeleza de coração. Isso nos mostra que o ambiente doméstico era fundamental para a comunhão, o partir do pão e o fortalecimento dos laços entre os irmãos em Cristo. Para o escolhido que prefere o lar, essa é uma oportunidade preciosa de construir relacionamentos significativos e de ministrar a sua própria família e, quem sabe, a pequenos grupos de irmãos. Verdade 4. Discernimento e proteção contra influências nocivas. Em um mundo saturado de informações, de ideologias conflitantes e de influências que nem sempre são positivas ou alinhadas com os princípios divinos, o lar pode ser um verdadeiro refúgio e um escudo para o escolhido. Essa é uma quarta verdade. A preferência por ficar em casa permite um maior discernimento sobre o que entra em sua vida e na vida de sua família, protegendo-se de tentações, de pressões sociais desnecessárias
e de ideologias contrárias à palavra de Deus. O Dr. Billy Graham sabiamente advertia: o mundo está cheio de ruído e distrações. Para ouvir a voz de Deus, às vezes precisamos nos afastar do tumulto. E não é apenas para ouvir a Deus, mas também para nos proteger do que nos afasta dele. A Bíblia nos exorta a guardar nosso coração com diligência. Provérbios 4:23 nos instrui: acima de tudo, guarde seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração implica em selecionar cuidadosamente o que permitimos que nos influencie. Ao limitar a exposição a certos ambientes, conversas ou conteúdos externos, o lar se torna uma fortaleza onde podemos cultivar pensamentos, atitudes e um ambiente que honram a Deus. Pense também na exortação de 2 Timóteo 2:22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com puro coração invocam o Senhor. Fugir do que é prejudicial muitas vezes significa criar distância física de certas influências. Para o escolhido que encontra refúgio no lar, essa fuga é facilitada, permitindo um ambiente de maior pureza e santidade. Exemplos bíblicos nos mostram como a fidelidade em ambientes privados pode ser crucial. Daniel e seus amigos em Babilônia, por exemplo, mantiveram-se fiéis a seus princípios mesmo em meio a uma cultura pagã. Muitas de suas decisões de fidelidade, como a de não se contaminar com a comida do rei, eram tomadas em seus ambientes privados, fortalecendo sua fé e resistência. O lar pode ser o nosso refúgio babilônico, onde a fé é protegida e fortalecida. Verdade 5. Preparação para o serviço e o chamado. A quinta verdade é crucial para desmistificar a inatividade. A reclusão, para o escolhido, não significa inatividade ou passividade. Pelo contrário, muitas vezes é um tempo de profunda e intensa preparação para o serviço e para o chamado de Deus. O escolhido que prefere ficar em casa pode estar usando esse tempo de forma extremamente produtiva para estudar a palavra em profundidade, para aprofundar-se em teologia, para desenvolver habilidades específicas, para planejar projetos ou simplesmente para recarregar suas energias físicas e espirituais para um futuro serviço, que pode ser tanto público quanto em ambientes mais íntimos. O Dr. Billy Graham tinha uma visão clara sobre isso. Deus muitas vezes nos prepara em segredo para o que Ele quer que façamos em público. Essa preparação em segredo é vital. É como uma semente que germina debaixo da terra, invisível, mas trabalhando intensamente para brotar e dar frutos. Veja o caso de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Em Atos 9, de 1 a 19, lemos sobre sua dramática conversão. Mas ele não saiu imediatamente pregando nas sinagogas. Ele passou um tempo em Damasco, cego, em oração e reflexão. Esse foi um período de preparação intensa antes de seu ministério público ser lançado. Deus o preparou em segredo para o que faria em público. Ou pense no próprio Jesus. Lucas 2:52 nos diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Esse versículo resume décadas de uma vida aparentemente comum, mas que era um tempo de crescimento silencioso, de preparação e de amadurecimento, antes de seu ministério de 3 anos que transformou o mundo. Para o escolhido que prefere o lar, esse pode ser o seu tempo de deserto, o seu tempo de Damasco, o seu tempo de Nazaré. Um tempo de afiação, de aprendizado, de lifamento, onde Deus está moldando seu caráter e suas habilidades para um propósito maior, que talvez ainda não tenha sido plenamente revelado. Verdade 6. A quietude como fonte de criatividade e inspiração divina. A sexta e última verdade que vamos explorar é que o ambiente doméstico e a quietude que ele oferece podem ser um terreno incrivelmente fértil para a criatividade e a inspiração divina. Para muitos escolhidos, é ali, na paz do seu próprio espaço, que a mente se liberta, a
a alma se acalma e o Espírito Santo pode atuar de forma mais clara, trazendo insights, ideias inovadoras e até mesmo revelações. Billy Graham reforçava essa ideia dizendo: Deus fala no silêncio. Para ouvir, precisamos estar em paz. E o que é mais propício à paz do que um lar seguro e tranquilo? A Bíblia nos convida a essa quietude que gera revelação. Salmos 46:10 é um convite direto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. A quietude não é passividade, mas um estado de alma que nos permite reconhecer a soberania de Deus e, a partir daí, receber sua inspiração e direção. Além disso, a Bíblia mostra que Deus capacita pessoas para a criatividade. Em Êxodo 31:3, ao descrever a capacitação de Bezalel para construir o tabernáculo, lemos: E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Deus infunde talentos e capacidade criativa. Essa inspiração pode vir e ser desenvolvida em ambientes de quietude, onde a mente não está sobrecarregada pelas demandas externas. Pense em muitos dos autores bíblicos. João, por exemplo, escreveu o livro do Apocalipse enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Em meio ao isolamento, ele recebeu visões gloriosas e poderosas de Deus. Muitos salmistas e profetas também escreveram em momentos de reclusão e profunda comunhão com Deus. Para o escolhido que ama o lar, esse ambiente pode ser o seu Patmos, o seu lugar de revelação, onde a criatividade flui impulsionada pelo Espírito Santo. Chegamos ao fim da nossa jornada por estas 6 verdades fascinantes sobre o escolhido que prefere ficar em casa. Vimos que essa preferência, longe de ser uma fraqueza ou um problema, pode ser uma poderosa ferramenta nas mãos de Deus, permitindo que o lar se torne um santuário de oração e meditação profunda, um ambiente para um crescimento espiritual acelerado através da reclusão voluntária, um centro de intimidade familiar e fraternidade doméstica, um escudo de discernimento e proteção contra influências nocivas, um lugar de preparação para o serviço e o chamado divino, uma fonte de criatividade e inspiração divina. Se você se identifica com essa preferência por ficar em casa, saiba que você não está sozinho e, mais importante, saiba que Deus pode estar usando essa sua característica única para propósitos gloriosos. Não se sinta culpado, inadequado ou pressionado a ser quem você não é. Em vez disso, abrace essa sua característica. Use esse tempo e espaço para aprofundar sua relação com Deus, para edificar sua família, para se proteger e para se preparar para o que Ele tem de extraordinário para a sua vida. As palavras de Billy Graham nos servem de lembrete e encorajamento. A maior alegria que você pode ter é a certeza de que está na vontade de Deus. E a vontade de Deus pode estar se manifestando em sua quietude, em seu lar, em sua busca por um relacionamento mais profundo com Ele. Onde quer que você esteja, seja no silêncio abençoado do seu lar ou quando eventualmente precisar enfrentar a agitação do mundo, lembre-se que o mais importante é estar conectado com o Pai. Que tal usar um pouco do seu tempo hoje, agora mesmo, para buscar essa conexão em sua casa, em seu lugar secreto com Ele? Que Deus abençoe ricamente sua jornada e que seu lar seja um contínuo farol da presença divina. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima!